Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar sobre a história de Elias e os profetas de Azerá e de Baal? Pois bem, sobre esse assunto que eu quero tratar com você, quero te convidar a participar comigo da lição de número 4 da CPAD referente ao terceiro trimestre de 2021, que tem por título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje irei falar sobre Elias e os profetas de Baal e Azerá. Eu queria convidar você a estar junto comigo participando dessa aula. Vai ser, sem dúvida, muito proveitosa para ter o aprendizado acerca da palavra de Deus. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, além de estar recebendo todas as notificações referentes às postagens que vêm sendo feitas. Portanto, vem comigo, será muito bom estar com você mais uma vez. O textuário da nossa lição está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 38, e nos diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão a todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura diária, que vai de segunda a sábado e que eu sempre recomendo para que você a utilize como sua leitura devocional, porque sem dúvida você vai estar ampliando o teu conhecimento acerca do tema trabalhado na lição, além de ficar em contato diário com a palavra de Deus. Na segunda, Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados. Na terça, Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Na quarta, o único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Na quinta, o Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Na sexta, Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldades. No sábado, quem serve a Deus de coração compreende que é um só Deus e que tudo pertence a Ele. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e também no capítulo 19, em alguns versículos específicos. Vamos refletir acerca do que nos diz esses textos. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Pois bem, essa é a leitura. Os hinos sugeridos são 45, 377 e 459 da harpa cristã. E o objetivo geral dessa lição é revelar que Deus opera milagres através dos teus filhos, dos seus filhos. E os objetivos específicos, primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. Terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Então perceba que o assunto que será abordado nessa lição é muito importante e nós iremos navegar nesses objetivos que foram listados. Como introdução, podemos observar que o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Ele apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com o próprio Jesus. E sem dúvida é um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Veremos como de forma corajosa ele desafiou a idolatria em Israel, como orava, cheio de confiança, e apesar de tudo que fez, expôs também a sua humanidade. O tópico 1 nos fala sobre o desafio no Monte Carmelo. O que aconteceu naquele cenário? O povo havia apostatado. Havia uma falta de liderança espiritual do rei Acabe, que direcionou todos para fazer o mal. Perceba que Elias era um homem que conhecia a Deus. E ele se sentiu na necessidade de lançar um desafio para aqueles que estavam indo contra os preceitos e as orientações do Senhor. Então ele mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: Olha, vamos fazer esse desafio e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E isso ele fez em função de uma pergunta que ele havia lançado antes. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, quando ele questiona o povo dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. E as pessoas não tinham uma resposta objetiva para aquela pergunta, porque haviam apostatado da fé, estavam frios espiritualmente, não tinham convicção acerca do Deus a qual serviam. Era um povo levado pelo vento a todo tipo de doutrina estranha. Então, quando pensamos na nossa realidade atual, observamos que muitas pessoas estão assim, se comportam assim, não têm convicção acerca da fé que professam, são levados por diversas ideologias que relativizam a palavra de Deus, e isso tem comprometido sobremaneira as suas convicções. Existe um problema muito sério de não saber a quem adorar. E isso envolve diretamente a idolatria.
pois quem adora ídolos não consegue enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses supostos deuses não passam de ilusão que é inventada pelo homem. Então, se é uma ilusão inventada pelo homem, efetivamente não irá promover resultado na vida daqueles que os adoram. Entretanto, ainda assim, eles exercem grande influência, porque existem muitas pessoas ignorantes, que são levadas por sentimentalismo, que são levadas por culturas pagãs deturpadas, que não buscam se aprofundar acerca do que é a verdadeira essência do Evangelho, e mesmo tendo conhecimento do Evangelho, não mantêm firme as suas convicções e preferem adorar todo tipo de imagem que se coloca como Deus. Elias propôs um desafio, que era o desafio do fogo. E aquele desafio foi bem incisivo, porque seria um marco na vida de todos aqueles que participassem daquele cenário no momento. O que podemos salientar é que as pessoas que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e amor, porque tem intimidade, porque tem relacionamento, porque tem compromisso. E essa não foi a vontade de Elias. Esse não era o objetivo. Mas Deus tinha o objetivo de mostrar para o povo de Israel que ele era Senhor, porque eram pessoas que não nutriam relacionamento, eram pessoas que infelizmente precisavam de um sinal externo para acreditar, para confiar, para atribuir fé. E naquele momento foi o que Deus entendeu como oportuno fazer para chamar a atenção do povo. Então Elias confronta os profetas de Baal diante da idolatria para que pudesse demonstrar que o Deus verdadeiro estava insatisfeito com a postura deles e queria se revelar no sentido de chamar a sua atenção para que eles confiassem sobremaneira no Senhor. Um outro aspecto sobre o qual iremos discutir está lá no tópico 2, que fala especificamente acerca da oração de Elias. Perceba que há todo um preparativo, há uma oração confiante e há a manifestação da misericórdia de Deus naquele momento. Diante da impossibilidade de resposta de Baal, Elias começou os preparativos para que o milagre acontecesse. Então, perceba o que Elias fez. Ele reparou o altar que estava quebrado. Ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele cavou um rego em volta do altar e colocou a lenha. Ele dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse água sobre o altar, de modo que ele ficasse encharcado. Então, perceba que foram etapas cumpridas por Elias para que pudessem viabilizar o milagre. E quando eu digo viabilizar o milagre, não é questionando a capacidade de Deus fazer o milagre, mas demonstrar para o povo que as etapas listadas eram necessárias porque para alcançar o coração de Deus, para convocar a presença de Deus, para demonstrar intimidade com Deus, é necessário trilhar um caminho pautado nos princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, quando Elias repara o altar que estava quebrado, ele estava demonstrando para o povo: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus se relaciona com pessoas que buscam a santidade. O altar precisava estar apto, propício, para que Deus pudesse operar. Porque altar é o ponto de ligação entre Deus e o homem. É o lugar onde o sacerdote se põe presente para fazer sacrifícios a Deus
e para também ser um porta-voz de Deus para os homens. Ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, demonstrando que havia uma simbologia em que o povo de Deus estava sendo ali representado e toda manifestação que o Senhor fizesse seria no sentido de demonstrar que era Senhor sobre o seu povo. Claro que nós podemos fazer muitas outras inferências, mas eu não teria tempo para destacar todas aqui. Mas precisamos entender que, quando examinamos a Bíblia Sagrada, precisamos dissecar quem escreveu o texto, em que momento escreveu o texto, a quem direcionou o texto, com que objetivo o fez, e após feito isso, precisamos fazer a aplicação. Então, quando fazemos a aplicação, estamos trazendo o texto para a nossa realidade. É isso que eu estou fazendo aqui com você. Ele cavou um rego em volta do altar e colocou a lenha, ou seja, ele preparou a estrutura. A lenha era parte do elemento que Deus iria utilizar para promover o fogo. Então pode simbolizar várias coisas, inclusive o próprio combustível do Espírito Santo em nós, que é que Deus usa para nos revestir, para nos capacitar, para nos incendiar da sua presença. Ele dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. E aqui temos também outras simbologias. Por exemplo, o bezerro dividido em pedaços significava a perfeição do sacrifício. Todo sacrifício apresentado para Deus, ele precisa atender requisitos. Olhe para o Antigo Testamento quando Deus disse para o povo de Israel celebrar a Páscoa. Um cordeiro novo, imaculado, sem mancha. O sangue deveria ser aspergido, a carne deveria ser comida de forma assada. Então, esses requisitos é Deus quem estabelece. E nós não devemos questionar ou tentar fazer segundo a nossa maneira ou o nosso jeito. Não, precisamos atender de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Quando ele derrama água sobre o altar, ele está demonstrando um processo de purificação. Quando nós olhamos para o tabernáculo, por exemplo, no Antigo Testamento, podemos observar que após entrar no tabernáculo, havia ali um altar do sacrifício e ao lado do altar havia uma pia para purificação. Então, essa purificação já estava presente nos rituais exigidos por Deus, desde a instituição do próprio tabernáculo. Então, nós como cristãos, precisamos manter as nossas vestes limpas. Precisamos entender que Deus não atua onde há pecado. Precisamos internalizar aquilo que disse o profeta Isaías, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então precisamos resistir, combater o pecado para que sejamos vencedores. A oração de Elias foi muito confiante. O texto apresenta uma oração curta diante das súplicas que foram feitas a Baal. E com essa ação, Elias demonstra que aqueles rituais eram feitos pelos adoradores de Baal eram equivocados. Eles faziam cerimônias especiais com sacrifícios e mutilações. Na verdade, não era necessário nada daquilo.
para o Deus verdadeiro que ele requer uma fé genuína. Então veja que Elias declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, ele tinha direito à manifestação divina como resposta. Veja como Elias coloca na sua oração: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha que interessante. Então é uma oração confiante em que Elias tem plena convicção de que o Senhor está ouvindo e irá responder. No caso, iria responder como responder. Um outro aspecto que vale pontuar é o da misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele. Isso é fato. Então o fogo desce, consome o holocausto, alinha as pedras, o pó e ainda seca toda a água que estava ao redor do altar. Isso é uma comprovação de que Deus está acima de tudo e de todos, mas de que também ele estava dando a Israel uma nova oportunidade para a comunhão. Então o povo reage com unanimidade, reconhecendo que Eterno é o Deus verdadeiro. Posteriormente, aquela seca que já durava 3 anos e meio terminou, pois Elias subiu no Monte Carmelo, orou a Deus e caiu abundante chuva. A barreira promovida pela idolatria, pela adoração a Baal, pelo mau comportamento do povo, estava impedindo que as bênçãos de Deus fossem derramadas naquela nação. Mas a partir do momento que o povo reconheceu que o Senhor de Israel era o Deus verdadeiro e se voltou para ele, Deus abriu as janelas dos céus e mandou chuva sobre aquela nação. Então, ao exercitar uma fé confiante no Senhor, Elias obteve resposta da oração e o povo foi abençoado pela manifestação do poder de Deus. Para concluirmos, irei falar sobre o tópico 3, que é o profeta Elias em Horebe. Aqui irei tratar sobre os feitos e a exaustão do profeta, o pedido que ele teve, o que ele fez para morrer e a resposta de Deus. Então, voltando para aquilo que eu pontuei que iremos trabalhar, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, falamos. Relatar que Deus responde às súplicas, falamos. E expor as fragilidades do ser humano. Então eu quero falar para você que, em detrimento de tudo que aconteceu, Elias continuava sendo humano, possuindo defeitos, estando sujeito às mesmas paixões. Então, oração, manifestação de Deus, atuação poderosa através do sobrenatural, tudo isso é importantíssimo e marca a vida das pessoas, mas não os isenta de passarem por determinadas crises até existenciais, pois estas fazem parte da natureza do ser humano. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Então perceba que durante a sua trajetória, a sua caminhada, Elias foi muito exigido, trabalhou muito para fazer com que o povo se voltasse para o Senhor. E isso lhe trouxe um desgaste, primeiro físico, depois emocional, depois espiritual. E tudo isso traz consequências muitas vezes desastrosas. Por isso precisamos aprender a lidar com isso. Quando Paulo nos mostra que devemos cuidar do nosso corpo, alma e espírito, porque somos seres tricotômicos, significa que a balança precisa ser mantida de forma equilibrada. Precisamos cuidar da nossa alma, ou seja, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Precisamos cuidar do nosso corpo, ou seja, da nossa estrutura física.
da nossa integridade física, precisamos cuidar também do nosso espírito, que é a nossa conexão direta com Deus, nos alimentando através do alimento espiritual, do pão que o Senhor reservou para nós, através da sua palavra. Se nós cuidarmos apenas de uma área em detrimento da outra, essa área que não está sendo cuidada irá nos comprometer, pois a balança ficará desequilibrada. Então é necessário termos um equilíbrio para que possamos manter uma vida saudável e não venhamos ser atingidos por esse problema que atingiu Elias. Elias precisou fugir da presença do rei Acabe, da presença de Jezabel, precisou se ausentar daquela região durante o período de seca, foi alimentado por água do ribeiro de Querite e pelos corvos que traziam carne. Deus o sustentou durante toda essa crise, mas aquilo não o isentou de ter um grande desgaste, a ponto dele chegar a pedir para morrer. Então veja que no subtópico de número 2 o autor traz aqui que, a despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado por um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo. 1 Reis 19:4. Então, por isso, quando Tiago diz no capítulo 5, verso 17 da sua epístola, ele afirma: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele foi vitimado por aquele sentimento que o aprisionou a ponto dele desejar morrer. Graças ao Senhor, houve uma intervenção divina e Elias se recuperou e conseguiu superar aquela situação. Graças ao Senhor. Mas Elias correu muito risco naquele momento. Então, na nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos recorrer a Deus e, mais do que tudo, precisamos nos prevenir, nos precaver, mantendo essa balança, como eu citei, equilibrada, para que nós não venhamos sucumbir diante das adversidades. Qual foi a resposta de Deus e que salvou a vida de Elias? Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Nisto dependemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. E o que é que ele fez depois de tudo isso acontecer? Ungiu Azael, rei da Síria, ungiu Jeú como rei de Israel e Eliseu para suceder-lhe como profeta. Então perceba que a caminhada de Elias não parou, muito pelo contrário. Ele continuou trabalhando para Deus, continuou com muita intensidade, cumprindo a sua responsabilidade, fazendo o que era inerente às suas responsabilidades de profeta do Senhor. Então que venhamos absorver esse exemplo para que sejamos bem-sucedidos. Preciso listar algumas qualidades e realizações do profeta Elias. Ele foi o mais famoso e dramático profeta de Israel, predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos, foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto e devolvê-lo à sua mãe, representou Deus em uma disputa com sacerdotes de Baal e Azerá, estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento, e outras coisas mais que destacaram o ministério desse homem de Deus. A vida de Elias, portanto, foi um grande exemplo para todo crente que deseja servir ao Senhor de forma fiel. Ainda que à sua volta todos estivessem contaminados com idolatria, e Elias não se deixou abater por conta disso, e nós também devemos ser assim. Não podemos perder o ânimo, a vontade de lutar pela causa do Senhor.
Elias foi um exemplo desse cuidado e dessa fidelidade, e nós precisamos seguir esse exemplo para que sejamos bem-sucedidos. Então, eu peço que você guarde no seu coração essa mensagem, que você possa ser bem-sucedido e que Deus possa te abençoar de uma forma especial para a glória do seu santo nome. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tenha uma semana de vitória e fique na santa paz do Senhor Jesus.